são os órgãos e entes estaduais. Cada estado membro, mais o Distrito Federal, possuem aí os seus órgãos ambientais. Normalmente, dá-se uma ênfase menor, o que é um equívoco. Se nós formos analisar, os órgãos ambientais, os entes ambientais de cada um dos estados membros e do Distrito Federal têm um papel relevante, um papel fundamental na implementação da política nacional do meio ambiente. E por quê? Porque o órgão ambiental estadual que efetiva, que realiza o licenciamento ambiental em boa medida. Quando eu tenho obras, atividades em 2 ou mais cidades que causam impacto ambiental que ultrapasse os limites de um município ou mais municípios, 2, 3, 10 municípios, quem é o responsável pelo licenciamento ambiental? É o órgão estadual. Da mesma forma, o exercício do poder de polícia ambiental também compete aos órgãos ambientais estaduais. Quando se fala na proteção florestal, na proteção do Código Florestal, que é a Lei 4771 de 1965, Lei 4771 de 1965, que é o Código Florestal, cabe ao órgão ambiental estadual conferir, por exemplo, a autorização para o corte, para a supressão de vegetação. Esse papel compete fundamentalmente ao órgão ambiental estadual. Isso, por si só, mostra a importância que têm os órgãos ambientais estaduais. Aliás, eu estava até me esquecendo, também a outorga no uso de recursos hídricos. De igual forma, é atribuição do órgão estadual. Tudo bem, pessoal? Então são os órgãos seccionais, né? São os órgãos estaduais que vão aí afigurar na proteção ao meio ambiente, na proteção aos recursos naturais. E para finalizar, nós temos os órgãos municipais. Pode o município ter um órgão ambiental municipal? Claro, o município também tem a sua competência material. Lembrando que a Constituição Federal fala no artigo 23, que é a competência administrativa, que é a competência material, que compete a quem? De maneira comum, à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios. O município também integra o CISNAMA, o município que possua, claro, um órgão ambiental instituído. Então ele vai poder exercer plenamente aí o poder de polícia ambiental, vai poder efetuar o licenciamento naquelas atividades que se circunscrevem, que se limitam aí ao território, né, aos limites deste município. Tudo bem, pessoal? Pois bem, só para recapitular o que nós abordamos com vocês agora. Quem é o órgão superior? O Conselho de Governo. O órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O órgão central do CISNAMA, o Ministério do Meio Ambiente. Órgãos executores, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Órgãos seccionais, fundamentalmente, são os órgãos estaduais. E, por fim, nós temos os órgãos municipais. Dos municípios, são poucos os municípios, infelizmente, que possuem órgãos ambientais plenamente estruturados. E, para fechar, né, uma dica final. Nós temos a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Uma dica, a CTN-Bio não integra o CISNAMA. Atenção! O que é a CTN-Bio? É responsável aí por auxiliar, foi criada pela Lei de Biossegurança, a Lei 11.105 de 2005, criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, para assessorar nesse processo aí de biossegurança, de biotecnologia, entre outras temáticas. A CTN-Bio integra a estrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia, e não o CISNAMA. Uma dica. Tá bom, pessoal? CTN-Bio, Ministério, portanto, de Ciência e Tecnologia, e não o CISNAMA.
Pois bem, doutores e doutoras, abordamos o CISNAMA, sempre um tema importante, recorrente em provas e concursos públicos. O Sistema Nacional de Meio Ambiente, o CISNAMA, é ele o responsável por efetivar toda a política nacional do meio ambiente. Ok, pessoal? Então encerramos aqui o nosso tema do dia e passamos ao próximo bloco, Pergunte ao Professor. Olá, doutoras e doutores, estamos de volta para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É neste momento que vamos responder as questões, as indagações dos candidatos da prova da OAB de todo o país, de todo o Brasil. Se você quiser participar também, escreva para o nosso correio eletrônico provafinal@lfg.com.br. Repetindo, pessoal, provafinal@lfg.com.br. Vamos então para a nossa primeira pergunta de hoje. Professor, por que foi criado e qual o papel do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade? Ok, uma ótima pergunta, reforçando aquilo que nós abordamos no primeiro bloco. Por que se criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade? Só recapitulando o que nós já mencionamos, ele foi criado pela Lei 11.516 de 2007. Qual é o papel do Instituto Chico Mendes? Pessoal, vamos lá reforçar o que abordamos no primeiro bloco. Ele será o responsável, já é o responsável, pela implementação, pelo exercício do poder de polícia nas unidades de conservação criadas no âmbito federal. E alguém pode me perguntar, professor, o que são unidades de conservação? A Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 3, aborda os espaços territoriais especialmente protegidos. O que são os espaços territoriais especialmente protegidos? O exemplo, ou os exemplos, são as unidades de conservação criadas pela Lei 9985. Pessoal, uma reserva biológica, uma estação ecológica, um parque nacional. Por exemplo, o Parque Nacional que nós temos aí em Itatiaia, temos o Parque Nacional lá em Foz do Iguaçu, são unidades de conservação, área de proteção ambiental, popularmente conhecido como APAs. Temos aí a APA da Serra da Mantiqueira, a APA em Petrópolis. Da mesma forma, temos reservas particulares do patrimônio natural. O que é uma reserva particular do patrimônio natural? É um proprietário, é uma área privada. Esse proprietário resolve pegar a sua propriedade e instituir uma unidade de conservação, submete ao órgão ambiental e cria uma unidade de conservação, uma reserva particular do patrimônio natural. Mais dois exemplos, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável. São áreas que nós temos populações tradicionais. O que são as populações tradicionais? Por exemplo, a população ribeirinha, de pescadores, que vivem naquele local, naquele ambiente, antes da criação da reserva extrativista. E aí nós criamos a reserva extrativista ou uma reserva de desenvolvimento sustentável, procurando o quê? Compatibilizar a existência dessas populações tradicionais, o seu meio de vida, de subsistência e a proteção ao meio ambiente. Nós temos 12 espécies de unidades de conservação. Na verdade, temos dois grupos. Primeiro grupo são as unidades de proteção integral. Essas unidades de proteção integral, que são compostas por 5 espécies, ok? 5 espécies no grupo de proteção integral. O que é o grupo de proteção integral? São aquelas unidades que o objetivo é a preservação do meio ambiente. Nessas unidades, eu não vou ter, em regra, atividades econômicas. Eu vou preservar o meio ambiente. Somente de forma indireta eu posso ter aí a utilização dos recursos naturais.
E temos também as unidades de uso sustentável, que são 7 espécies.